Fala Fogão, tá começando a primeira edição da Radar Alvinegro nessa terça-feira, 2 de julho. Ontem, conforme você bem sabe, tivemos o aniversário do Botafogo, uma data especial para todos nós botafoguenses, porque afinal de contas, não é todo dia que a sua grande paixão alcança os 130 anos de vida e com muitas histórias. E com um horizonte muito promissor, diga-se, bem diferente do que era algum tempo atrás. A gente esteve até presente nessa segunda-feira. O anúncio do Alan e também do Igor Jesus. Ambos já estão trabalhando com seus novos companheiros. Quando é que eles vão estrear, afinal de contas? A gente vai falar sobre isso. E, além disso, a inauguração do Núcleo de Saúde e Performance. Uma estrutura condizente com a grandeza do Glorioso e que é simplesmente sensacional. Outro ponto que eu quero conversar com você nesse vídeo é Campeonato Brasileiro. Amanhã temos mais uma rodada. O Botafogo, inclusive, abre a rodada mais uma vez. Contra o Cuiabá fora de casa agora. E, claro, a gente tem que falar da vitória do Palmeiras. Voltaram para a segunda colocação, 26 pontos conquistados. O Botafogo manteve o terceiro lugar, mas precisa realmente abrir o olho, porque tem que vencer o Cuiabá. Os 2 pontos que a gente deixou escapar para a equipe do Vasco podem fazer falta. E tem equipe tentando se aproximar do G4. O Botafogo não pode dar esse mole. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, só que antes eu te peço por gentileza para deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque dessa maneira você vai nos ajudar a alcançar a marca dos 49 mil inscritos até dia 15 de julho. O prazo e a meta já estão estabelecidos, então vamos em busca desses objetivos. E com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Sempre destacando a programação do dia, Radar Alvinegro primeira edição, Fala Fogão Shorts, resenha tradicional da hora do almoço, Radar Alvinegro segunda edição e a resenha de 10 e 5 da noite, eu e Ricardo Zambuja trocando aquela ideia com a galera do chat. Dito isso, vamos em frente. O primeiro ponto que eu quero destacar é Campeonato Brasileiro. Você sabe bem que os 2 pontos que o Botafogo deixou pelo caminho diante da equipe do Vasco acabaram fazendo a diferença nessa rodada. O Botafogo poderia ter chegado aos 26 pontos, poderia nesse momento estar ali na segunda colocação, mesmo que fosse só pelo saldo de gols. Mas acabamos desperdiçando essa oportunidade, empatamos o Clássico em São Januário e agora a gente manteve o terceiro lugar. Não é um grande problema, claro, pensando no todo. O Botafogo segue ali no bolo, segue buscando o topo da tabela, está a 3 pontos do líder Flamengo, que venceu a equipe do Cruzeiro no Maracanã, conforme inclusive era também o esperado. O Bahia venceu a sua partida contra o Juventude e, naturalmente, o Botafogo acabou vendo ali, a situação voltar a ficar bem embolada, até porque tem equipes que estão tentando entrar no G4. Nessa próxima rodada você vai ter Atlético Paranaense e São Paulo, 5º e 6º lugar, respectivamente, e o Botafogo, claro, precisa vencer o Cuiabá. Botafogo que vai abrir a rodada mais uma vez, já é a 4ª rodada seguida, com o Botafogo abrindo a rodada. E a gente precisa buscar esse resultado. Diferente do que aconteceu contra Atlético Paranaense, contra Criciúma e contra Vasco, o Botafogo precisa conquistar um bom resultado, fazer uma boa exibição, porque dessa maneira você retoma o caminho de vitórias e eu espero de sequência de vitórias. A última sequência que a gente teve foi contra Corinthians, Fluminense e Grêmio. A gente precisa voltar a vencer justamente porque vencendo esse confronto você se mantém no G4, você ganha confiança, porque a gente vai ter uma sequência muito dura pela frente no mês de julho. Nesse mês de julho, a gente tem que lembrar que a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Internacional, o São Paulo e o próprio Cruzeiro abrindo o retorno. Então vai ser um período com confrontos diante de equipes que estão tentando brigar por coisas importantes dentro da competição. O Cuiabá, que está se recuperando, é verdade, mas que em casa não é um bom mandante, só tem uma vitória em 7 jogos jogando lá nos seus domínios. O Cuiabá está tentando voltar naquele prumo ali, de fazer um campeonato ali de meio de tabela, buscar uma Sul-Americana. E diante da equipe que tem esse objetivo, a gente não pode simplesmente ceder mais um resultado. Então o Botafogo tem que ir lá e mostrar. Eu estou brigando pela ponta, eu estou querendo a liderança. Quero ficar nesse bolo aqui para poder brigar pelo título. Tomara que realmente a gente possa ter uma grande partida e que o Arthur Jorge possa ter um plano de jogo que nos leve a esse resultado. Agora, ele ainda não pode contar, claro, com os reforços, a janela não abriu, o Botafogo anunciou o Alan e o Igor Jesus, daqui a pouco vai anunciar o Almar e tudo mais, mas quando que esses caras podem estrear? Em tese, seria a partir do dia 10, porém, a CBF mandou um ofício para os clubes recentemente para poder manter uma certa isonomia ali, porque algumas equipes não poderiam contar com os seus reforços a partir desse dia 10. Dessa maneira, somente a partir do dia 17, contra o Palmeiras no Newton Santos. Igor Jesus e Alan já vão poder fazer a sua estreia nessa ocasião. E o Thiago Almada, Vitão, quando é que vai chegar? Quando é que vai ser anunciado? Bom, eu não sei exatamente quando ele vai ser anunciado, mas a estreia do Thiago Almada provavelmente só vai acontecer depois da participação dele na Olimpíada. Não vai ter jeito.
O Botafogo faz a contratação, inclusive colocou uma multa na casa dos 2,8 bilhões de reais. A gente sabe que o Thiago Almada ele vai ficar aqui durante um tempo, depois ele vai seguir sua trajetória lá no Lyon, mas estreia no Botafogo deve ser só depois da Olimpíada, quando a seleção da Argentina terminar a sua participação, certo? Os jogadores já estão treinando ali, o Alan e o Igor Jesus, então tomara que eles estejam tinindo para quando a gente enfrentar o Palmeiras, a gente possa contar com esses dois atletas que realmente vão nos ajudar bastante. Agora, Fogão, sobre o núcleo de saúde e performance, que estrutura maravilhosa. Que estrutura sensacional. A gente sempre falou aqui no canal sobre a importância de você ter uma estrutura condizente com a grandeza do Botafogo. Até porque os nossos competidores, aqueles times com quem a gente vai disputar, têm uma estrutura que era muito melhor do que a do Botafogo. E isso pode ter certeza, no longo prazo, ao longo de uma competição, de um ano, de uma temporada, faz uma baita diferença. Dessa vez, não. O Botafogo ele entra no top 5 de estruturas do Brasil, mesmo ainda tendo que construir a área molhada. É bom que se diga, área de piscina aquecida, piscina normal e tal. A gente tem que realmente enaltecer essa construção, que é uma parceria com a Life Fit. O dono da Life Fit é botafoguense fanático e isso fez toda a diferença. Agora a gente pode dizer que o Botafogo está realmente avançando em todas as frentes. Ainda falta, é verdade, centro de treinamento para a categoria de base, a gente sabe que tem um longo caminho a percorrer em relação a isso, mas quando a gente olha para a estrutura do profissional, o elenco, os investimentos que estão sendo feitos, hoje o Botafogo ele está em todas as frentes necessárias para você brigar pelo título, mandando bem. Estrutura, comissão técnica, jogadores e a própria gestão. O Botafogo está plantando o seu sucesso. Eu tenho convicção, esse sucesso vai acontecer muito em breve. A gente vai ter conquistas, vai levantar as taças que a gente deseja. E eu tenho certeza, quando o Botafogo levantar a primeira taça, isso vai abrir o caminho para que a gente possa conquistar tantas outras coisas. Porque vai tirar um peso gigantesco. Eu fico imaginando a cabeça do Gatito, do Carly, do Matheus Nascimento, do Hugo, atletas que estavam aqui conosco, o próprio Rafael, antes da gente virar SAF. A estrutura que o Botafogo tinha e a estrutura que a gente tem agora. A diferença é brutal. Não tem outra maneira de falar. Não só em termos estruturais. Pega também em termos de elenco. Que transformação a gente está vendo o Botafogo passar. Muito obrigado, John Textor. Muito obrigado, Moreira Salles, porque se a gente tem o Lonier aí para ser utilizada por conta deles. E muito obrigado também a Life Fit, que tornou essa estrutura maravilhosa possível. O próprio Tyler enalteceu isso, foi por conta da Life Fit, então a gente tem que agradecer. E que a gente possa seguir construindo cada vez mais, né, esse novo Botafogo, porque certamente vai nos dar muitas alegrias. Tenho convicção disso. E você, Fogão? Tá convicto de que o Botafogo tá no caminho das conquistas? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. E claro, daqui a pouquinho volte aqui, porque vai ter o Fala Fogão Shorts, a resenha da hora do almoço e muito mais conteúdo sobre o nosso glorioso. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.